E essa é mais grave. Sabe por que é mais grave? Olha, sabe por que é mais grave? Deixa eu dizer aqui. Tô arrepiado para falar isso, mas vou ter que falar. Irmã Judite, vamos dizer assim, teoricamente, na cabeça das pessoas, representa, lidera milhares de mulheres fiéis, inocentes, entendeu, doutor Miguel? De bom testemunho, que só querem trabalhar para Deus e o bem dessa igreja. Irmã Judite poderia estar lá orando, liderando essas mulheres, mas vai ter que sentar-se à mesa com o juiz, com o advogado e com pessoas para falar a verdade. É Josué, doutor Miguel? Ou vocês acham que não tem um comando por trás de tudo isso? Fica a pergunta. Josué, voltando ao assunto das audiências do início, Sim. Eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Roberto Pinto, que foi Pinto, um abraço, amigo, Pinto. Foi um amigo fundamental naquele momento, Foi. nos deu uma força naquele momento, porque Foi. estávamos acuados. O homem tinha Um aparato, de milícia, de segurança, que chegava, a gente só constava com o nosso pessoal mesmo, eu, você, Giovanni, Pinto. E se o Pinto, Tá e se o Pinto estivesse naquela ocasião com o Sivaldo, Ele não Sivaldo tinha, não tinha, não. jamais teria sido agredido. Tinha não. Jamais. Tinha não. E ele sabe, o chefe dele da milícia lá, que é o sargento Cabral sabe que se o Pinto tivesse perto lá, ele não ia agredir Sivaldo. A coisa poderia se inverter. Nem você também, Cabral, iria agredir. Se o Pinto tivesse perto, você não ia agredir, porque Pinto é um cara humano, tá certo? E não ia deixar ninguém fazer esse tipo de coisa não, bater num deficiente físico. Inclusive, em audiência, Josué, eu olhei para esse rapaz, o nome dele é Daniel, que ele sofreu uma promoção por conta dessa agressão. Josué, eu nunca vi um homem ficar com medo de outro homem em audiência, porque eu não tenho medo. Eu encarei, e ele não conseguia levantar os olhos para me encarar também. Ele ficava assim, ó, Josué. E eu olhando para ele assim, olhe para mim. Ele não olhava. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo para agradar o ídolo dele, e ele estava ali, sofrendo ali aquele processo, e foi condenado por isso, por um amor que não valeu a pena. Cadê? Valeu essa submissão? Você está diante de um julgador que lhe julgou e lhe condenou porque você foi satisfazer o ego do seu pastor presidente? Não adiantou nada. Então, a questão dos processos vão continuar, não vão parar. A gente está aqui apenas para fazer defesa, Josué. A verdade é essa. Nós, em nenhum momento, a gente deu o primeiro passo. Não. O primeiro passo na área criminal foi sempre do pastor presidente, porque ele tentou intimidar, tentou aniquilar e tentou calar seus críticos. Toda sociedade, toda entidade tem que sofrer críticas. Os governantes, as autoridades sofrem críticas. Isso é normal, minha gente. O que é que tem você dizer, pastor, seu salário está muito alto, pastor, 200 mil, pastor. Me diga aí, Josué, isso não é normal? Pastor, tem gente passando fome na sua igreja, pastor, baixa esse salário, pastor. Isso é normal. Pastor, cadê o dinheiro arrecadado para a construção do megatemplo, pastor? Isso é normal. São críticas. E tem gente que não suporta críticas. Isso é normal. Isso numa sociedade, o direito de crítica, isso é normal. Isso não é necessário até para esclarecimento. É necessário. A imprensa é necessário também estar a par de tudo e divulgar. Então a gente está diante de uma pessoa que não suporta críticas. E quando vem agora os processos, infelizmente,
ele não está conseguindo se livrar das audiências. Ele está participando em audiência. Ele aproveitou a pandemia para pedir que fosse feito por tudo videoconferência. Isso não pode, doutor Miguel, porque se eu sou acusado de alguma coisa, eu quero que a pessoa vá lá, frente a frente, e sustente. Tem a capacidade de sustentar. Que acusou o órgão acusador. O órgão acusador tem que estar presente. E ali, no caso, o órgão acusador foi ele. Então ele tem que comparecer, dizer, olha, esse rapaz aí fez isso contra mim. Como ele disse em audiência, eu quero a condenação desses rapazes. Pois é. Eu quero a condenação de todos eles. Só que, imagine se esse homem tivesse esse poder. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O pastor Emanuel, ele tinha aquelas informações sobre o juizado, né? Dos idosos. Aquilo aí que ele fala e repete a mesma história. Ele vai morrer dizendo isso. Há mais de... Mais de o quê? 25 anos. Não, mais de 20. É mais ou menos isso. Não, o abrigo foi fechado já nessa gestão, né? Foi. Então não faz uns 20 anos. Faz 20 anos. 22 anos. Veja só. Aí ele relata e eu publico. E lá, no meu canal, as pessoas começaram a comentar. Eu usei alguns recursos artísticos da linguagem, da língua portuguesa, para, didaticamente, dizer o que estava ocorrendo. E um dos meus comentários foi usado como justificativa para que o gestor presidente me processasse. Foi quando eu disse, né? Veja só a explicação, doutor Miguel. Eu disse, olha, quando você tem um ambiente contaminado, sujo, o que é que acontece? Vem insetos, foi essa a minha conversa, vem baratas, vem ratazanas. O que é que você deve fazer? Você deve extinguir os insetos, as baratas, as ratazanas, fazer asepsia. Isso é um recurso artístico da linguagem. Me parece que é aquilo que eu comparo, né, uma coisa com a outra. Esqueci qual é agora. Aí foram dizer que eu estava chamando o gestor presidente de rato, de ratazana. Está entendendo? Foram dizer, olha, então está lá, doutor Miguel, o processo, e agora o senhor acaba de me informar que, já que envolve a irmã Judite... ela vai ter que comparecer. Processo, a gente arrolou ela como testemunha, porque é um processo referente a um ato praticado por ela. E o Emanuel fala isso claramente. Ele disse, eu quero saber dela. Ela vai ter que dizer. Então, o que se quer, né, doutor Miguel? Se eu estiver enganado aqui, o senhor me diga, me corrija. Olha, o pastor Emanuel, ele foi processado porque ele é o autor da denúncia. Está dizendo lá no meu canal. E eu também fui processado como corresponsável porque publiquei no meu canal e fiz esse comentário. Um comentário que é verdadeiro. Eu não chamei ninguém de rato, de ratazana. E ainda que eu tivesse emprestado algumas qualidades animalescas de animais a um ser humano, isso são comparações, que é perfeitamente possível, não é? Então, eu fui processado. E agora, nesse processo, o doutor Miguel pediu o comparecimento da irmã Judite. Como testemunha. Como testemunha. Como testemunha, ou no caso, como testemunha, porque... Me diga uma coisa, olha, pensa bem, irmãos, eu já falei isso aqui, um negócio ocorrido há 23 anos, não é? E lá, muitas pessoas que tomaram conhecimento disso já morreram, já mudaram-se, não sabiam mais, mas diante de Deus, transgressão, pecados, erros, não prescreve. Só o fato, homem de Deus, só o fato da irmã Judite deixar a agenda dela, prestem bem atenção, deixar a agenda dela, deixar os compromissos, seja lá com os círculos de oração, onde ela vai, né, fazer festa e só buscar dinheiro e pedir víveres para o Projeto Samuel, porque não vai orar desde manhã, né, como antigamente. Não ora mais. Esse pessoal não precisa de oração. Deixar de estar, como o pastor Emanuel disse, de estar fazendo aquele café com Deus. Deus não toma café. Deus não toma café.
Jesus se alimentou aqui, comeu pão e peixe depois de ressuscitado e foi a única vez. Mas café com Deus, até eu entendo, né? Também é uma comparação, é uma abordagem, né? Tudo bem. Mas deixar esse compromisso e sentar-se. Olha só, irmãos, você da Igreja Assembleia de Deus, a irmã Judite será intimada, né? Porque assim doutor Miguel requisitou para sentar-se o juiz, doutor Miguel, como nosso defensor, eu e o pastor Emanuel. Eu não quero nenhum mal para a irmã Judite. O que é que eu vou sustentar lá? Vou dizer, não, eu publiquei o vídeo. Ele me disse e, como sendo uma informação de interesse público, eu entendi, eu publiquei. Simplesmente isso, irmã Judite. Simplesmente isso, gestor presidente. Simplesmente isso, igreja. Eu levei uma informação. Agora, eu estou sendo processado. Eu já recebi uma intimação, o senhor requisitou que ela estivesse presente. Preste bem atenção. Porque é um direito de defesa de Emanuel e seu. Sim. De você colocar os fatos ao julgamento do juiz. E um dos fatos é exatamente esse episódio. E certamente ela vai servir como prova da defesa. Porque eles estão dizendo que é mentira, é calúnia. E a gente vai provar que não. A gente simplesmente deu voz a algo que o próprio Ministério Público recebeu. Como é que você vai fazer uma denúncia falsa ao Ministério Público? E agora, olha, eu não tenho, não é, assim, nenhum motivo para me arrepender do que eu fiz. Publiquei uma informação. E agora o mais grave, preste bem atenção, é que depois de 20 anos, a irmã Judite, o gestor presidente, vai sentar-se em uma mesa com o juiz, doutor Miguel como advogado, eu, Josué, simplesmente porque relatei, e o pastor Emanuel que... E o pior, Josué, não é nem isso. É o que é? O pior é que tem duas testemunhas que presenciaram tudo isso. Tudo. É a enfermeira e é outro rapaz que presenciaram tudo isso. Inclusive, foi com Emanuel levar a velhinha na BR. E não somente esses dois não, porque algumas pessoas têm ligado para mim, olhe, com toda a verdade, e disse, se precisar de testemunha, eu vou porque eu conheço esse fato. Então, doutor Miguel, eu estou lá como réu, né, como eles chamam, mas eu não acusei de inverdades, eu não caluniei, eu não difamei, simplesmente eu relatei. Mas esse relato, essa ação de publicar, aí eu quero que fique bem claro, depois de 20 anos, isso é doutor Miguel, é Josué, é Emanuel? Não. Esse povo, depois de 20 anos, vai chegar a uma mesa redonda, como é que eu diria, doutor Miguel, uma mesa oficial da Justiça de Pernambuco para tratar esse fato. Que já prescreveu. Há muito tempo. O problema é que para Deus não prescreve. E o povo precisa saber. Por esse motivo que você falou, essa denúncia vem, olhar, por culpa deles mesmo. E agora, pior como o senhor gosta de dizer, deram um tiro no pé. Deram um tiro. O gestor presidente, ele foi lá porque ele não tinha experiência como o senhor. Olha, vamos fazer essa análise aqui. Ele pensava que, como gestor presidente, com o apoio geral e irrestrito de tantas quantas testemunhas ele quisesse, do dinheiro, só que na justiça, né, doutor Miguel, isso nada influi, né? Ela analisa os fatos e todo mundo senta-se como cidadão, independentemente da classe social ou do poder aquisitivo e econômico. Aí foi quando ele se enganou. Ele foi tratado igualmente como um membro que talvez viva como o salário mínimo. Ele ganha 200 mil reais como presidente de uma igreja e eu já passo a sentir aqui algo sobrenatural, porque isso não é de homem.
aleluias, chegou e sentou-se à mesa. E ele não entendeu o recado de Deus. Mentiu, acusou, caluniou, processou, não entendeu o recado de Deus. Foi prepotente, querendo ser acima do juiz. E isso está arquivado nos processos aí, essa conduta levou com ele outros pastores do ministério, presbíteros, errou feio, não se deu por satisfeito e agora vai a outra dirigente e essa é mais grave. Sabe por que é mais grave? Olha, sabe por que é mais grave? Deixa eu dizer aqui, tô arrepiado para falar isso, mas vou ter que falar. Irmã Judite, vamos dizer assim, teoricamente, na cabeça das pessoas, representa, lidera milhares de mulheres fiéis, inocentes, entendeu, doutor Miguel? De bom testemunho, que só querem trabalhar para Deus e o bem dessa igreja. Irmã Judite poderia estar lá orando, liderando essas mulheres, mas vai ter que sentar-se à mesa com o juiz, com o advogado e com pessoas para falar a verdade. É Josué, doutor Miguel? Ou vocês acham que não tem um comando por trás de tudo isso? Fica a pergunta. Josué, inclusive essa avalanche de processos que ele moveu contra esse grupo de pessoas, em um deles, certo? Em um deles ele desistiu. Era o que ele deveria fazer. Nem Se ele fosse prudente e bem aconselhado, ele teria desistido de todos esses processos. Antes porque eu não ia me opor. Chamava a gente, exatamente, se retratava, porque isso não é feio, pelo contrário é virtude, não é, doutor Miguel? Exatamente, mas não tem espaço para isso. Então, a gente quer dizer também, eu quero dizer mais uma vez, que colocaram o meu canal no processo. A minha atividade jurídica não tem nada a ver com a minha atividade de informação. Tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. A minha atividade profissional é uma, a minha atividade aqui é outra. Mas colocaram a minha imagem, colocaram a imagem de Josué em processos. Eu digo o seguinte, eu não tenho compromisso com nenhuma igreja, nenhuma entidade, não vivo pedindo Pix, não vivo pedindo depósito em conta, não vivo pedindo nada disso. O meu trabalho aqui é puramente informativo e crítico, tá entendendo? Então, eu não vou fechar o meu podcast, nem Josué também vai parar de fazer as denúncias por alguma ameaça. Não vai conseguir. Se for por esse lado, não vai conseguir. E é tanto, doutor Miguel, que o senhor sabe, que o senhor tem me informado, né? Existem alguns processos nos quais ele pede o fechamento do meu canal. Do seu canal. Ele pede isso em vários processos, Josué. Não é só em um, não, é em vários. Todos os processos ele pede porque ele teme tanto. Mas se ele fechar... A voz de Josué. Mas se ele fechar, tem outras redes sociais. Tem, Josué. Ninguém cala não, Josué.